Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Que este ambiente seja tomado pela tua doce presença. Pai, que o único movimento seja do teu Espírito nesta noite. Que cada coração se aquete diante do Senhor. Que cada coração, Pai, possa descansar na tua presença. Aquele que chegou triste, aquele que chegou desanimado, aquele que chegou cansado, aquele que chegou enfermo, aquele que chegou preocupado, aquele que chegou triste. Meu Deus, somente o Senhor pode entrar no mais profundo para remover a tristeza, para remover a angústia, para remover a dor, para fazer, meu Deus, com que a alegria e o poder do Senhor seja derramado sobre este coração. Nós te bendizemos, amado Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 42, por favor. Jó, capítulo 42. Aleluia. Jó 42, quero ler com você do versículos 1 ao 6. E se eu tivesse que dar um tema a esta mensagem nesta noite, seria a necessidade de um Redentor. E a minha oração é que o Espírito Santo possa ministrar na sua alma, possa alcançar o mais profundo do seu coração. Aleluia. Todos abriram, temos aqui também nessa tradução, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e respondendo às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo aqui sentado no chão, no monte de cinzas. Queridos irmãos, esse texto, todos nós conhecemos a história de Jó. Todos nós sabemos o que aconteceu com Jó. Eu não quero nesta noite falar da dor de Jó, mas eu quero falar nesta noite aquilo que a dor produziu na vida de Jó. Porque se a gente for entrar na história de Jó, um homem que perdeu tudo que tinha, perdeu seus filhos, perdeu os seus bens, perdeu todo o seu patrimônio, e todos nós conhecemos a história de Jó. Alguns biblicistas dizem que Jó viveu no 2º milênio, ou seja, se a história de Jó nos reporta ao 2º milênio, então nós temos mais ou menos 4.000 anos da história de Jó. Então, eu não quero me ater na dor da tragédia do que aconteceu com Jó, mas eu quero firmar nesta noite, falar o que aconteceu em resposta à dor de Jó. Porque às vezes a gente não entende quando passamos pela dor. Ninguém de nós quer experimentar a dor. Ninguém de nós quer experimentar dias maus. Ninguém de nós quer experimentar perdas na vida. A gente sempre tem no coração de ganhar, 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 ter, ser feliz. Mas quando eu olho para o Evangelho, eu percebo que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo vocês passarão por aflições, diz Jesus. Em Mateus, me ajudem, João 16, 33. No mundo vocês terão aflições, mas ele diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo.
porque a aflição passa, a dor passa, as angústias, as tempestades da vida passam. Aqui nos 42 capítulos do livro de Jó, a gente tem algo tremendo aqui nesse último capítulo. Porque esse último capítulo é o capítulo da restauração de Jó. Mas não somente da restauração, mas é o capítulo que mostra o que Jó aprendeu e entendeu com a sua dor. E eu acho isso fantástico. Nós lemos aqui nesse texto que Jó, ele fala com Deus dizendo: Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele começa a dialogar com Deus, e ele fala assim: tu me perguntaste, Senhor, como me atrevi em pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. E ele continua dizendo: é que eu falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Mas agora no versículo 5 ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de um Deus, toda a minha vida eu servi a um Deus distante. E o que é mais, digamos, que traz um descompasso aqui nessa história de Jó, é que a história de Jó começa assim: havia na terra de Uz um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando eu olho para esses predicados, a esses adjetivos na vida de Jó, era tudo o que nós precisamos ser: integridade, fidelidade, retidão, temor a Deus. Mas agora Jó, no último capítulo do livro da sua história, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar. O meu conhecimento era de um Deus distante, mas agora eu me abomino. Tem uma tradução, revista e atualizada, que ele diz: eu me abomino e me lanço ao chão, me reduzo ao pó. Eu me abomino, eu estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo. Aí você me pergunta: o que Jó disse? Quando a gente pega o texto, a história de Jó, se você ler, estudar Jó, você vai perceber que Jó, ele coloca diante de Deus 34 queixas. Jó, ele discute com Deus, ele queixa Deus durante 34 vezes. E Deus permanece em silêncio. O mais estarrecedor é que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e parece que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus não está escutando a nossa oração. Pastor, mas eu sou fiel, eu sou um homem de oração, eu sou fiel com meus dízimos, minhas ofertas. Senhor, eu sirvo na casa de Deus e parece que os céus se fecharam, parece que os céus estão de bronze. Muitas vezes nós passamos por momentos como esse. Como já disse, nós estamos no ano profético de amar Jesus. E eu não quero fugir desse tema nesta noite. Eu não quero fugir desta palavra nesta noite. Porque a gente vai perceber aqui com a história de Jó, que para que amemos Jesus, é necessário às vezes passarmos pelo vale. É necessário passarmos pelos momentos baixos da vida. É necessário que experimentemos a escassez, experimentemos até a dor, para que nos aproximemos do Senhor, para que busquemos mais o Senhor, para que nos relacionemos mais com o Senhor. E Jó, quando termina as suas 34 queixas, Deus começa a perguntar a Jó. E é interessante que Deus, Ele não responde Jó.
Eu não sei se você já passou por momentos na sua caminhada cristã, que você ora, você busca e parece que Deus não te escuta. Quantos já passaram por isso? Eu creio que todos nós. Jó, quando termina as suas 34 queixas, Deus começa a falar com Jó. E Deus não se preocupa em responder Jó. Deus faz 70 perguntas para Jó. Muitas vezes Deus nos responde perguntando. E a primeira pergunta que Deus faz para Jó é: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? A segunda pergunta que Deus faz para Jó, calma que eu não vou falar 70 não, tá? A segunda pergunta é: onde estavas tu quando eu cerquei as águas dos oceanos para que não invadissem a terra? Ou quando coloquei as estrelas na imensidão do firmamento? Deus começa a fazer umas perguntas para Jó, perguntas que Jó não podia responder, porque Deus queria mostrar algo mais profundo, algo maior, algo realmente que significava, que trazia um propósito claro à vida de Jó. Porque as queixas de Jó diante de Deus eram nada. Então Deus começa um diálogo com Jó no capítulo 38, diz: onde você estava? Já que você está queixando algumas coisas, só porque você perdeu 10 filhos, só porque você perdeu tudo, você está queixando da vida. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando coloquei limites ao mar? Onde você estava quando coloquei todas as estrelas no firmamento? E Deus faz 70 perguntas para Jó. Perguntas que Jó não podia responder. Por isso que Jó, no capítulo 42, Jó, em resposta ao Senhor, observe que até aqui Jó ainda estava enfermo, Jó ainda estava no moturo, Jó ainda estava sofrendo a sua calamidade, e em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. O que Deus estava mostrando para Jó? Deus estava mostrando para Jó a sua grandeza e a pequenez de Jó e a sua dor. Deus estava mostrando que Ele era soberano em toda aquela situação. Eu quero falar para você que o Senhor nunca perdeu as rédeas da história da tua vida. Deus nunca ficou ausente da tua história de vida. Deus nunca deixou de escutar um clamor do seu coração. Deus nunca ficou surdo a ponto de não a ponto de não ouvir um clamor que sai de uma alma que está passando por um momento de dor. Deus nunca ficou alheio. Aliás, Isaías 59 diz que os ouvidos dele estão abertos e a sua mão estendida para salvar. Esse é um Deus de misericórdia. E voltando aqui para esse texto de Jó, aí ele diz assim: tu me perguntaste como me atrevi em pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. Porque ele não soube responder nenhuma das perguntas. Ele não soube responder. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender.
Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. A cada pergunta que Deus fazia a Jó, ele ia entendendo a sua insignificância diante da grandeza do Deus que ele serviu pela sua vida inteira, mas sem conhecê-lo profundamente. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter convertido há 30 anos atrás, você pode ter vindo para Jesus há 10, 15, 20, 30 anos atrás, mas você corre o risco de não conhecer a Cristo e não amá-lo como você deve amar. O que esse texto me mostra é que Jó, ele era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem que tinha temor a Deus, era um homem que andava em fidelidade, mas Jó, ele não tinha um conhecimento de Deus ainda como Deus queria que ele tivesse. Nós corremos o risco, irmãos, de estarmos até no altar e não conhecer a esse Cristo maravilhoso, a não ser impactado com a beleza de Cristo. Eu poderia ficar aqui com você mostrando vários versículos da palavra de Deus, que quando Jesus se revela, quando Deus de amor e misericórdia se revela, as pessoas são impactadas pela sua beleza, pelo seu amor, pelo seu olhar. E é isso que nós precisamos, sermos afetados pela sua palavra, afetados pelo seu amor, afetados pelo seu olhar, para que haja uma transformação genuína na nossa vida. Somente o Espírito Santo pode fazer isso nas nossas vidas. Como disse, não quero tratar da dor de Jó, mas do resultado da revelação que Jó teve na sua dor. Porque tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na sua vida tem um propósito. E Deus às vezes coloca algo em nós para nos chamar a atenção. O salmista no capítulo 119 de Salmos, no verso 71, ele diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição. Ou seja, desde quando a aflição é boa? Desde quando a provação é boa? Já Tiago diz: irmãos, alegrai-vos ao passardes por várias provações, porque quando a provação chega e quando nós respondemos à vontade de Deus, nós alcançamos a coroa da vida. Porque a provação não é para nos matar, a provação não é para nos envergonhar, a provação é para nos purificar e nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. E qual a lição que eu aprendo com a história de Jó? Tem várias, mas eu vou falar somente de uma. Jó reconhece, escute isso aqui, Jó reconhece a sua condição de pecador diante de um Deus santo. E aqui está o X da questão. Eu poderia tirar várias lições, mas eu vou estar somente nessa. Jó reconhece a sua condição de pecador imundo diante de um Deus santo. E aqui está o X da questão. Porque às vezes achamos, eu já vi gente dizer assim: ah, pastor, eu nunca matei, nunca roubei, e eu sou um homem bom. Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. As minhas justiças diante de Deus, a Bíblia diz que são trapos de imundície. Você sabe o que é trapo de imundícia na Bíblia? É o pano de menstruação.
A Bíblia diz que a nossa justiça própria diante desse Deus Santo é comparado a um trapo de imundícia. Ou seja, tudo que eu fizer, tudo que eu me esforçar para agradar a Deus é nada. As minhas obras não são nada diante de Deus. Por isso que muitos não entendem. Um vil pecador que está lá banhado na lama, de repente ele tem um encontro com Deus. De repente ele é tocado pelo Evangelho. De repente ele é alcançado pelo Evangelho da graça. E Deus começa a abençoá-lo e fazer coisas tremendas na sua vida, porque ele entendeu o miserável homem que ele era. Jesus foi muito contra a questão da religiosidade. Ele disse para os discípulos: olha, certa vez foram 2 homens ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano, pecador. O fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Pai, obrigado Deus, porque eu sou fiel a Ti, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego dízimo, eu faço isso, eu sou um homem de oração e não sei o quê. Obrigado, porque eu não sou pecador como aquele homem. E aquele homem lá no canto batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus faz uma pergunta: qual destes 2 desceram justificados para sua casa? Aquele que batia no peito e se vangloriava, ou aquele que batia no peito e dizia: eu sou miserável, eu sou pecador? Qual foi justificado? Eles responderam: aquele que reconheceu a sua miserabilidade, o seu pecado, a sua insignificância diante da santidade de Deus. Porque é isso que move o coração de Deus. Já o profeta Isaías vai dizer assim, 57:15 de Isaías, se eu não me engano: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e tem o nome de santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o coração contrito, com o coração quebrantado. Deus procura corações quebrantados para habitar. E Deus começa a trabalhar com Jó desde o capítulo 9, quando ele diz assim: na verdade sei que é assim. Assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Observe que aqui a ficha de Jó já está caindo. Jó já está percebendo, porque quando ele perde tudo, perde os filhos, perde todo o seu patrimônio, todos os seus bens, aí ele faz uma pergunta para Deus: como o homem pode ser inocente diante de Deus? Como o homem se justifica diante de Deus? Jó começa a olhar não para aquilo que ele perdeu, mas Jó começa a olhar para o seu coração, para dentro de si. Como eu posso me justificar diante de Deus? Agora no capítulo 19, no versículo 25, Jó já dá um brado dizendo: porque eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim se levantará sobre a terra. Jó já começa a ver um Deus redentor. A redenção, o que é redenção? Diga comigo, redenção. Eu quero que você aprenda essa definição. Diga comigo, redenção é a liberdade que se alcança por preço pago. Vamos falar juntos outra vez. Diga comigo, redenção é a liberdade que se alcança por preço pago. Só as mulheres agora, vamos lá. Só os varões, vamos lá. Irmãos, vocês perderam feio. Vamos todos fora, diga comigo, redenção é a liberdade que se alcança
por preço pago. Isso é redenção. Se você pegar a raiz bíblica de redenção, é libertação de um escravo. Libertação de um escravo. Caiu a ficha? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que existe um Deus Redentor, que vai me redimir, que vai me tirar da escravidão. Jó, há 4 milênios atrás, já olhava para a cruz de Cristo, já olhava para a beleza de Cristo, e dizia: eu sei que há um Redentor, eu sei que o meu Redentor está vivo. É como se ele dissesse: o Cordeiro de Deus virá para nos redimir do cativeiro da corrupção. Eu sei que o Cordeiro virá para nos libertar, para nos dar nova vida, para transformar a nossa história. Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que há um Deus Redentor e que vai se levantar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vai se levantar. Ah, meu querido, Paulo vai falar mais lá na frente, em Colossenses. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vós antes que erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. A igreja de Jesus Cristo é luz para esta geração. A igreja de Jesus Cristo é luz nesta geração. A igreja de Jesus é luz nesta sociedade. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Olhe para o seu irmão, diga: você é luz. Você é luz do mundo. Aonde você chegar, as trevas têm que ser banidas. Aonde você chegar, as trevas têm que bater em retirada, porque você é luz neste mundo de trevas. Já Isaías diz: podem as trevas cobrir a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá a resplandecente glória do Senhor. Aleluia! Não importa o que você faz, se você é empresário, se você é dona de casa, se você é profissional liberal, se você é trabalhador autônomo, se você é funcionário público, não importa aonde você estiver, a luz do Senhor precisa brilhar, porque nós somos chamados como filhos da redenção. Redenção, libertação de um escravo. Já no capítulo 40, eu creio que nesse momento a ficha de Jó já caiu por completo, porque ele diz assim: eu sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Querido, você percebe que Jó, ele não está mais preocupado com aquilo que ele perdeu. Jó já não lança a sua queixa diante do Senhor, reclamando por causa daquilo que ele havia perdido, mas ele olha para si e diz: eu sou indigno. O que é o Evangelho? É uma boa notícia aos indignos. É uma boa notícia de redenção, de libertação, aqueles que estavam fadados à morte eterna, mas Ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe, nos transportou para este reino de luz, e como filhos da luz, nós temos que resplandecer a Cristo em nossos corações. Uma igreja é relevante quando nós, como filhos, como membros da família de Deus, começa a entender o seu propósito, o seu papel diante de uma sociedade corrompida e caída pelo pecado. Eu e você somos chamados
para resplandecer a glória de Deus. Eu sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Ou seja, não me atrevo a falar nada. Ah, meu querido, como nós precisamos de sermos impactados com essa verdade. Como nós precisamos ser impactados pela glória de Deus. Numa manhã, a Bíblia diz que Pedrão, depois de uma pescaria frustrada, Jesus faz um milagre, Jesus se revela como Filho de Deus, e Pedro se joga ao chão e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou indigno. Séculos depois, o apóstolo Paulo vai nos confirmar essa condição do homem diante do Senhor. Eu quero falar para você que o único justo e bom que pisou esta terra foi levado à cruz pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser remidos por seu sangue diante do Senhor. Nós fomos aceitos por Deus, não porque merecíamos, mas porque o Cordeiro Santo de Deus morreu a nossa morte. Nós cantamos aqui, como é que é aquele refrão que o senhor cantou? Foi hoje que vocês cantaram? Esqueci a música. Pois morreu a nossa morte, sua vida, morreu a nossa morte. Quem tinha que ir para a cruz, querido, era eu, era você. Quem tinha que ir para a cruz éramos nós, por causa dos nossos pecados. Mas aquele que nunca provou o pecado morreu por nós. Meu tempo já está indo embora. Mas volte para o versículo 5 e 6 do capítulo 42. E aqui eu caminho para a conclusão. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado. Envergonhado de tudo que disse, e me arrependo sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Antes da restauração da saúde e de todo o seu patrimônio, houve arrependimento. Deixa eu falar algo para você. A única maneira de acessarmos os céus é nos arrependermos dos nossos pecados. A única maneira de acessarmos a presença do Senhor não é fazendo coisas. O serviço, as obras, é o resultado da nossa salvação. Não pode ser o aio da nossa salvação. As obras, nós devemos praticar obras porque somos salvos, não sermos salvos por causa das obras. A única maneira de acessarmos a face, acessarmos os céus, é arrependendo dos nossos pecados. E eu vejo em Jó um arrependimento. Eu me envergonho quando eu me contemplo diante da tua beleza, eu me envergonho. Quando eu me contemplo diante da tua grandeza, eu me envergonho. Eu não sei se você já ficou com vergonha de Deus. Eu já, irmãos. E não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem 10, não. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava num congresso, numa conferência, e Deus veio de uma maneira tão forte. Isso foi em 2005, eu nunca esqueci. Deus veio de uma maneira tão forte naquele lugar. Eu literalmente, eu estava sentado na segunda cadeira. Irmãos, eu entrei debaixo da cadeira com vergonha de Deus. Sabe quando você olha para você e você fica com vergonha? Eu lembro que aquele ambiente foi tomado de um temor. Um pastor ia pregar, não teve pregação. Todo mundo se lançou ao chão.
Todo mundo se rendeu. Todo mundo foi tomado por esse temor. E hoje nos falta muito isso. Falta reverência. Falta temor de Deus. Hoje nós, às vezes a gente vem para a igreja e até comendo dentro da igreja, tomando café, mascando chiclete. Pior, respondendo mensagem no celular. Nos falta temor, nos falta reverência. É uma sede terrível. Fica 2 horas assistindo um jogo e não dá sede. Mas não consegue ficar meia hora sentado na igreja, que é uma sede miserável, que tem que sair para tomar água. Nos falta temor, reverência. Nos falta ter esse impacto da glória e da santidade do Senhor. Fabiano Ribeiro, que é um pastor que eu admiro muito, ele diz que o nível do nosso arrependimento vai determinar o nível de graça que nós experimentaremos. Nós não podemos nos arrepender pelas metades. Senhor, vou me arrepender só nessa área, mas nessa aqui vou ficar um pouquinho ainda mais. Não, querido, é tempo da gente mudar de vida. É tempo da gente levar a sério as coisas de Deus. Eu creio que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aí você diz assim, mas desde que eu me entendo por gente que eu ouço falar que Jesus vai voltar e nunca voltou. Eu quero dizer para você que todos os dias, Jesus está voltando. Essa semana nós sepultamos uma moça. Jesus voltou para ela. Para aqueles que estão partindo, Jesus já voltou para aquelas pessoas. Então nós temos que estar com os nossos ouvidos abertos, o coração aberto, os olhos arregalados e o coração quebrantado diante do Senhor. Eu estava conversando com um irmão esta semana, ele está até aqui esta noite, um pastor. Ele diz assim que nós temos que viver a nossa melhor versão. Eu falei para ele, sabe qual é a melhor versão que Deus quer, sua e minha? É morto. A nossa melhor versão é quando estamos mortos. Porque esse é o estágio que Deus nos quer. Quebrantados diante dEle. Deus nos quer mortos para este mundo. Enquanto eu estiver vivo, não verei a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, fazei pois morrer a vossa natureza adâmica, pecaminosa. É tempo da gente tirar toda a rebeldia do coração. Quantos corações rebeldes, quantos corações que não se dobram, não se curvam. Ele diz, os meus olhos te viram. A dor manifesta a nós que somos dependentes do Senhor. Conhecemos a Deus na maioria das vezes quando vem a dor, quando vem as dificuldades da vida. Para terminar, eu aprendo com Jó, que Deus, antes de querer nos curar, antes de Deus querer mudar a nossa sorte, eu aprendo com Jó que Ele quer mudar o nosso coração. Antes de Deus te cercar de bênção, antes do Senhor te dar bens nesta vida, te dar um patrimônio grande, muito dinheiro, para você viajar, para você ofertar no seu pastor. Antes disso, Deus quer mudar o teu coração. Deus quer impactar o seu coração e transformar a sua vida. E mudar para sempre a tua história. Foi preciso Jó passar pela dor, para no final da sua vida,
ele falar para Deus, ainda no monturo, ainda ferido, ainda enfermo, ainda sem restituição dos seus bens, ele diz: eu sei que tu podes todas as coisas, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E o resultado disso é que eu me arrependo, Senhor. Eu me jogo no chão, arrependido, envergonhado. Eu aprendo com Jó, que antes de Deus fazer coisas para nós, Ele quer fazer em nós. Ele quer fazer no mais profundo do nosso coração. Eu não posso te convencer ou te persuadir em nada. Por mais que eu tente, minhas palavras não podem te persuadir, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso falar com você 3 dias e 3 noites que eu não vou conseguir mudar a tua vida. Mas eu quero falar para você que existe um Deus que pode entrar no mais profundo da tua alma, entrar no mais profundo do teu coração e mudar o teu destino, e mudar a tua vida. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.